Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje eu vou atualizar a lista dos 10 países, aliás, 14 países mais corruptos em África. Moçambique está na lista atual e desceu algumas posições. Fique comigo para acompanhar esse ranking que vai refletir o início do ano de 2024. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Este vídeo é baseado nos relatórios da Transparência Internacional, que listou os países com menor índice de percepção de corrupção e os com maior índice. Aqui devo deixar claro, quanto menor a pontuação, maior é o índice de corrupção de um determinado país. Atualmente, o país menos corrupto em África são as Ilhas Maurícias, mas agora vamos conhecer os piores. 14. Moçambique. A República de Moçambique deteriorou-se à medida que a nação enfrenta a deterioração das circunstâncias econômicas e o aumento do conflito armado. Os funcionários corruptos são os principais culpados pela crescente instabilidade nos setores econômicos da governação ambiental e de segurança. Como resultado, a necessidade de enfrentar o problema da corrupção e fortalecer os mecanismos anticorrupção é urgente. Nesse ínterim, houve uma grande descoberta. Entretanto, a descoberta de recursos naturais abundantes em Moçambique desencadeou mais corrupção no país. Muitos problemas suscitaram nesse período dessa descoberta, sem contar com a situação eleitoral do país em 2023. Falamos das eleições autárquicas, que, segundo alguns veículos, foram fraudulentas. 13. África do Sul. Na África do Sul, a corrupção é definida como exploração ilícita de recursos públicos para obter vantagens privadas, tais como suborno e favoritismo ilegal. Só em 2017, o Índice da Percepção de Corrupção Internacional listou a África do Sul na posição 71 dentre 180 países no Índice de Corrupção. Essa pontuação veio a subir em 2021 para 44, mas este ano a pontuação desceu um bocado. Embora a África do Sul tenha um forte quadro anticorrupção, as leis não são cumpridas de forma consistente e a responsabilização nos setores públicos não é feita. E assim a África do Sul baixou um bocado e está na nossa 13ª posição. 12. Nigéria. Na Nigéria, a corrupção é um problema persistente. De acordo com estimativas, só no ano de 2012, a Nigéria perdeu cerca de 400 mil milhões de dólares devido à corrupção. Devido aos seus laços com os setores de petróleo e gás da Nigéria, os políticos desse país desfrutam de posições de autoridade e dinheiro. Cerca de 90% de todas as receitas de exportação da Nigéria provém do petróleo e do gás. Essas indústrias que recebem dinheiro dos impostos do setor energético estão sob propriedade de muitos políticos e até hoje eles usam de manobras para poder se aproveitar da riqueza que pertence ao povo nigeriano. 11. Zimbábue. Em 11º lugar está a República do Zimbábue. A investigação mostrou que o Zimbábue é um dos países com maior taxa de corrupção em África desde que conquistou a sua independência até hoje. De acordo com a Transparência Internacional, o Zimbábue perde mais de 5 milhões de dólares todos os dias devido à elevada taxa de corrupção no seu setor público. Houve também relatos de não responsabilização de muitos chefes públicos por dinheiro que deveria ser para o uso público. O governo do país também aprovou muitas leis para beneficiar a si mesmo e não ao país em geral. A situação do Zimbábue é hoje muito preocupante. 10. Chad. Além das questões de segurança agravadas pela insurreição, o Chad também é permeado pela corrupção. Como resultado, a sua economia sofre um enorme golpe e o Estado de Direito dificilmente é aplicável. Muitas pessoas agem sob uma luz corrupta, de uma forma que sugere que estão acima do caminho. Existe, no entanto, legislação contra a corrupção com sanções suficientes
suficientemente duras para dissuadir qualquer pessoa. Mas isto não impede os perpetuadores de atos corruptos no Chad. Em vez disso, visam armadilhar e impõem estas sanções e punições a supostos inimigos do governo. 9. Burundi. Parece que apenas uma análise social e uma revisão das políticas salvarão o Estado do Burundi. Isto ocorre porque as atuais políticas e agências implementadas para combater a corrupção no país não conseguiram reduzir o fardo da corrupção sobre o país. A taxa de corrupção está a aumentar constantemente e é uma profunda causa de alarme, tanto que causou um estado de agitação e instabilidade. Burundi sofre há muitos anos com a corrupção e com a pobreza extrema. 8. Congo. O Congo está nos 8 países mais corruptos da África. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, este país sofre problemas gravíssimos no que diz respeito ao sistema de gestão de recursos públicos e também naquilo que diz respeito à gestão de recursos naturais. O Congo sofre bastante com a corrupção que tem danificado o país cada vez mais e afundado esta nação para um abismo. 7. Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau foi listada como a 7ª entre as 10 nações africanas mais corruptas de África. A corrupção invadiu o sistema e causou o mau funcionamento dos departamentos governamentais, de outra forma organizados. E também tem a questão de tráfico de substâncias que eu não posso mencionar neste vídeo. A Guiné-Bissau passa muito por esse problema. 6. República Democrática do Congo. O sistema democrático em vigor na República Democrática do Congo é bastante frágil e não desafia os caprichos corruptos dos políticos do país. A segurança interna do país também está em perigo, uma vez que não está sob o controle das suas próprias forças armadas. Há uma luta constante pelo controle e pelo poder entre as forças já esgotadas do país e as milícias locais, tanto dentro como ao longo das suas fronteiras. Esse problema é muito grave para a República Democrática do Congo. 5. Líbia. Desde o colapso do governo de Gaddafi em 2010, a Líbia foi lançada num estado de turbulência absoluta. A economia caiu drasticamente e os setores públicos e industrial mergulharam numa profunda trincheira de corrupção. O outrora próspero setor petrolífero é agora atormentado pela corrupção e pelo vandalismo. A indústria comercial está num constante cabo de guerra com as empresas geridas pelo Estado, uma vez que este último assume o mercado de forma arbitrária e ilegal e sufoca qualquer forma de concorrência de empreendimentos privados. 4. Sudão. O Sudão está na lista dos países africanos mais corruptos devido à profunda penetração da corrupção em quase todos os setores do país, particularmente no setor econômico. A corrupção no país também reina na esfera política, onde as autoridades abusam de seus poderes e o favoritismo está na ordem do dia. 3. Guiné Equatorial. Há relatos de que o controle da corrupção na Guiné Equatorial é incrivelmente baixo. Os cidadãos já não confiam na capacidade e no desempenho dos funcionários públicos. Isto porque estas autoridades trabalham apenas para seus próprios objetivos, mas não beneficiam o público em geral. A prova disso é que para tratar um simples documento é muito difícil por questões burocráticas propositadas para poder fazer com que pessoas desembolsem valores para adquirirem, às vezes, documentos que são de forma gratuita. 2. Sudão do Sul. O Sudão do Sul está no topo da lista porque é especialmente infestado de subornos. Parece que a maioria das coisas, incluindo o envolvimento em atividades comerciais, não terá sucesso a menos que sejam oferecidos subornos.
Para gerir o seu negócio sem escrúpulos, é preciso ter alguma forma de filiação governamental, ou melhor, comprá-lo. O sistema judicial no Sudão também não é nada digno de nota. Também está prejudicado pela corrupção e é incapaz de ajudar a questão no país. Primeiro lugar, Somália. A Somália está no topo da lista dos países mais corruptos da África. A elevada taxa de corrupção no país é ainda facilitada pela agitação, pelo estado de anarquia e pela insegurança no país. O suborno também está na ordem do dia, pois alguns funcionários do governo permitem-se ser subornados e, portanto, olham para o outro lado quando são praticados atos legais e ilícitos. Embora a Constituição da Somália proíba claramente muitas formas de corrupção, o processo de implementação dessas leis não está a ser levado a cabo. As instituições estatais estão num estado desorganizado e são incapazes de apoiar a resistência contra a nuvem de corrupção que paira sobre o país. Não existe um quadro ou regras definidas para a regulação das atividades estatais e a economia está limitada e é incapaz de crescer num estado desorganizado como a Somália. Infelizmente, essa é a situação do país. O que achou do vídeo? Coloque nos comentários se falta algum país. Sei que muitos vão mencionar Angola, mas eu pesquisei, Angola não está nem nos 20 países mais corruptos em África. Mas coloque a sua opinião, que nós vamos compartilhar e trocar conhecimento. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.